Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do nosso podcast O Jornal Social. Hoje temos connosco aqui o nosso camarada João Cruz. Olá João, como é que estás? Olá Gonçalo, tudo bem? Está tudo bem. Epá, olha, antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui. É um orgulho enorme poder participar no nosso podcast. Gostava também de enaltecer a tua vontade e a tua criatividade de criares algo do género. Acho que é muito importante e agradecer-te antes de mais. Também sei que Lisboa agora vai fazer também um podcast e tu vais poder participar. Olha, para mim é um orgulho enorme poder estar aqui contigo hoje e vamos então gravar o nosso episódio. Obrigado, João. Então, começamos sempre por saber um bocado do ano passado e do presente de quem estamos a falar. Portanto, João, onde é que tu estudaste? O que é que fazes agora mais no nível do trabalho? E como é que tu chegaste até à JS, até à política? Então pronto, começamos então pelo início. Nasci em Zambuja, né? Fui para a escola básica, onde frequentei até aos 8 anos, salvo erro. 8, 9. De seguida os meus pais emigraram para a Alemanha. Eu fui com eles, obviamente, e lá fui então para a escola e fiz até ao 9º ano, lá na Alemanha. Tive sensivelmente uns 9, 10 anos na Alemanha, onde vi outra realidade, vi outra maneira de tratar de certas coisas, etc. E depois com 18 anos vim novamente para Portugal. Fiz aqui... lá na Alemanha ainda fiz um curso de logística. Aos 18 anos voltei para Portugal. Em Portugal comecei a trabalhar aqui nos armazéns, como na Zambuja é muito forte, armazéns, temos uma grande plataforma logística aqui. Fui trabalhar para os armazéns, onde tive sensivelmente 2 anos. Tentei subir, criar uma carreira, qual não foi possível. Depois, entretanto, fui trabalhar para Lisboa para um contact center, os conhecidos call centers. Como falava alemão, foi fácil de arranjar trabalho lá. Nos call centers trabalhei em várias áreas, trabalhei para a Cinemax, para a GoPro, que é Action Cameras. Também trabalhei para a HP, computadores, e também estive na IA, nos jogos. Entretanto, decidi que queria voltar a estudar. Inscrevi-me no ISO de Santarém, tirei programação e sensivelmente acabei há 2 anos, comecei logo a trabalhar a seguir dos estudos e entretanto estou empregado numa empresa de seguros, que é a Hiscox, é internacional, também tem sede na Alemanha. Pronto, trabalho muito para o mercado alemão, estou sempre em contato com a Alemanha e falo alemão todos os dias. Pronto, é isso. E na Alemanha vi coisas que gostava que também fossem implementadas aqui em Portugal. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Pode ser, João. Então, lá tiveste cerca de quantos anos? 10, lá na Alemanha? 10, 9, 10 anos. Ainda são muitos anos. Sim. E o que é que achas que foi? Porque todos sabemos que a Europa Central está mais desenvolvida que nós do Sul. A Espanha, Portugal, Itália. Em certos aspectos, sim. Sim, em alguns aspectos. E que aspectos é que achas que era uma mais-valia para nós, Portugal, pudéssemos trazer desses países mais leste que nos pudessem fazer um melhor país, que conseguiria desenvolver mais. Claro. Assim, a nossa cultura é bastante boa. Até que, pronto, nós somos os descobridores, não é? Descobrimos várias coisas e temos sempre essa iniciativa, e por isso é que os portugueses lá fora são muito valorizados e gostam de trabalhar porque são inovadores e criam novas coisas. Mas na Alemanha acho que eles são muito objetivos nas coisas que fazem, nos objetivos que traçam. Várias coisas. Uma delas que está-me agora a surgir aqui a cabeça é que, por exemplo, em termos do lixo, não é? Eu lembro-me desde sempre de estar na Alemanha, que todas as casas tinham contentores individuais dentro de casa, onde tu era obrigatório dividir o lixo em reciclagem, plástico, cartão, coisas comestíveis, restos de comida e vidro. Era obrigatório, tu tinhas de ter 4 contentores, que era a própria Câmara, a Junta de Freguesia, que fornecia aos proprietários das casas. E em janeiro recebíamos sempre
recebíamos sempre um calendário onde as recolhas eram semanais, em secundário estava quando é que ia ser recolhido o lixo, tu tinhas de pôr na rua e vinha o senhor do lixo com o caminhão e carregava o lixo. Por acaso, agora recentemente ouvi que na Lourinhã, a Junta de Freguesia de Lourinhã fez isso também lá, e acho super interessante. As pessoas podem pensar, ok, então e prédios? Nos prédios o que é que acontece? Nas caves dos prédios, ou não, tem uma zona própria no prédio, que na construção é logo feita para isso, tem contentores maiores, onde as pessoas metem o lixo e, por exemplo, o 15º andar, todos os meses há um andar que fica encarregue de tratar do lixo. Para mim é muito mais simples e obriga as pessoas realmente a reciclar, não é? Desconhecia e isso é muito fixe. Para tu teres noção, eu saí daqui muito criança. Quando eu voltei, eu fiquei, então, mas e dividir o lixo? Dividir o lixo, como é que... Porque eu vim viver com os meus avós, meus pais ficaram lá. E como é que eu agora vou não, fiquei um pouco à nora, porque até me habituar, é normal. Claro. Tu passas 10 anos fora, quando voltas, tens enraizado a maneira de viver lá, a maneira de estar deles, e quando voltas fica assim um bocado à nora. E agora? E uma coisa que me chocou foi o lixo, né? E por isso é que eu pus sempre esse assunto, porque acho de veras importante. Sim. Eu lembro-me quando era miúdo que em Lisboa a Câmara também fornece os sacos de lixo. O azul, o amarelo, o verde e o preto. Mas não há essa cultura de... Essa organização, exato, de haver alguém que vai buscar aquilo ou que é encarregue de lixo, o determinado prédio, haver essa logística é muito fixe, desconhecia. É brutal. E, por exemplo, outras coisas. A Alemanha faz fronteira... agora se calhar vou cometer aqui uma gafe, mas salvo erro, com 8 países. E tu, quando fazes fronteira com outros países, tudo o que é passado de uns países para outros geralmente passa por a Alemanha. E o grande forte da Alemanha é esse, porque tem muita logística, cria várias coisas, como carros, né, BMW, etc. E Volkswagen, exatamente, que é o que as pessoas dizem. Exatamente. Das Auto. Das Auto, exatamente. Geralmente falam dos carros. E tudo como é que eu tenho de explicar? A nível logístico, tu tens os armazéns centrais e os armazéns central e os centrais, né? Ficam fora. E a Alemanha funciona como um grande armazém central da Europa, porque tudo obrigatoriamente para vir para outros países passa por lá. E eles, pronto, é o grande forte deles. Eles usam isso com muita destreza e inteligência. E é um povo que é muito focado. E tem coisas boas e coisas más. Eu, por exemplo, eu quando morava lá, nós não íamos a um café, não tínhamos muito vida social, porque para já no inverno neve e é muito frio, e os alemães não têm essa tendência de sair de casa porque escurece às 5 da noite, etc. Na escola, igualmente, as crianças passam muito tempo a estudar, passam muito tempo em casa. No verão, como não tinhas praia, o que tínhamos lá era pronto, florestas, rios, florestas, onde íamos para passear, exatamente, etc. E tenho um pouco saudades disso, mas Portugal tem muito mais. Nós podíamos ser um país que podia chegar muito mais longe se tivéssemos um pouco mais de foco, e é isso que eu gostava de incutir, por ter essa experiência lá de fora, e por isso é que vim também para a política. Não sei se queres falar um pouco sobre isso. Sim, por acaso eu tinha uma questão para ti que agora fui-me lembrando, que é, estiveste lá na Alemanha, foste para lá em que ano? Sei dizer para quando é que lá fui. Porque foi um ano muito engraçado, que foi 2004. Olha, o Euro. Onde eu vi todos os jogos de Portugal a ganhar. Fui para lá em 3 de julho de 2004 e fui ver a final e perdemos a final. E eu assim, eu para mim próprio, eu era o talismã, saí de lá e perdemos o Euro. Fiquei muito triste, foi uma coisa. E por isso é que me lembro disso, exatamente. O que eu tinha para perguntar já era 2003, pronto. A Alemanha passou por um regime ditatorial. Claro. Onde caiu em 1989. Exato, com o muro, exato. E a minha pergunta era... tu achas que a Alemanha é mais consciente e é mais forte devido a terem passado... Portugal também passou, claro. Mas a Alemanha viveu muito mais com a Segunda Guerra Mundial. Exato, primeiro, mas pronto, a Segunda é mais impactante, claro. A nível europeu. Achas que eles são mais sãos e cientes e mais rígidos
por causa disso? Sim. Muito por causa disso, porque eles passaram muita fome, Segunda Guerra Mundial, e muita parte do país estava destruído, e eles tiveram que recriar tudo, tiveram que recriar tudo de início. E tu, quando estás lá em baixo e tens que voltar para cima outra vez, tu já não vais cometer os mesmos erros que cometeste no passado, não é? Apesar deles não serem muito fortes, da primeira para a segunda voltaram a entrar numa guerra mundial, mas aprenderam com os erros em muitos aspectos e tornaram-se mais frios, claro, e até do país em si, não é? Ter tanto sol, etc., tantas horas de sol, tanto calor, mas eles aprenderam realmente com os erros, e nota-se que são um país muito mais aberto. Achas aberto em termos de quê? Económicos? Em termos de línguas, em termos económicos, e em termos de dar oportunidades aos estrangeiros, porque são multiculturais. Sim. Apesar de uma parte não ser, mas a grande parte tive experiências más, como é óbvio, mas também tive muitas experiências boas, e conheço pessoas que tiveram experiências ótimas. Conheço um pai de uma amiga minha que chegou lá a saber falar alemão, e hoje em dia é diretor de um banco na Alemanha, e darem essa oportunidade a um português, para mim é de louvar. E pronto, eu acho que eles aprenderam com os erros, e se não fosse, grande parte da Alemanha é turcos, porque os turcos da Segunda Guerra Mundial foram para a Alemanha ajudar os alemães a reconstruir. E ficaram lá. Exatamente. E nós na Alemanha temos alcunhas próprias dos alemães, que é, por exemplo, Kartoffel, que é uma batata, porque eles comiam muitas batatas na Segunda Guerra Mundial porque não tinham com comer. E isso faz com que o povo aprenda, e faz com que o povo queira não chegar outra vez a esse sistema. E acho que em Portugal isso também é muito importante, porque nós já passámos também por muito com o Salazar, e temos que dar a valor à liberdade, à expressão e à nossa cultura portuguesa, para não voltarmos a cometer o mesmo erro que aconteceu no passado, não é? Sim. Por acaso é curioso que os meus avós também foram para a Alemanha durante cerca de 5 anos. Estiveram lá pouco tempo, depois voltaram para o Portugal. Mas algo que eu te ia perguntar, e que também está neste L da política, é: a Alemanha teve alguma influência no teu querer vir para a política? Alguma vivência lá que tenhas visto? Não, eu tenho que ter voz presente, ou algum familiar teu também te convenceu a vires, a dizeres pronto, que tu tens uma voz que tens que expressar, e como disseste agora, somos todos livres. Claro. Força. Sim, é isso, é uma parte disso, e outra parte também na Alemanha, sim, porque fez eu querer ter uma voz, não é? Porque lá, tu sendo português, não é? Tens sempre uma voz, mas não tão grande como um português em Portugal, não é? Porque o país não é teu, estás a aprender coisas novas, estás a ver uma nova maneira de viver, então ficas sempre mais silencioso, porque estás a aprender uma coisa nova e queres aprender e observar, e tu, quando queres absorver coisas novas, tu não vais estar a falar, ou não vais estar a tentar expor a tua ideia, porque tu queres aprender coisas novas que tu não viste. E quando vim para Portugal, o meu avô, para já, sempre teve ligado à política, não diretamente com o PS, mas sempre me fez: João, tu se quiseres alguma coisa, tu tens que a conquistar, tens que falar, tens que aprender, tens que observar, e na política tu podes ter isso tudo, não é? Porque tu és livre de tentar criar algo melhor para ti e para o futuro que aí vem, não é? Para os teus filhos, por exemplo. E é isso, e é essa marca que eu quero deixar na política. E identifico-me muito com o Partido Socialista, por causa mesmo da liberdade, e por causa de tentar ser sempre um partido que dá oportunidade a todos. Seja não tenhas uma perna, sejas homossexual, sejas trans, sejas o que for, é um partido que apoia e dá voz a todas as pessoas, e é nisso que eu me identifico, e é para isso que eu trabalho, para todas as pessoas possam ser ouvidas, e para que realmente criarmos um futuro melhor, não é? E também aqui o impacto social, e o impacto também, agora voltando ao lixo, o impacto também ambiental, que para mim é muito importante, porque a natureza tem que ser protegida, porque eu costumo dizer que a minha religião é a natureza, porque nós sem natureza não somos nada, não é? Sim, é verdade. Por acaso tinha uma questão para ti, agora já que falaste de política, mais liberdade, mais... Pronto, somos socialistas, claro. Estamos abertos a coisas novas, a pessoas novas.
Eu ia-te perguntar, como também estiveste na Alemanha, tiveste um contacto mais próximo com a vivência da extrema-direita lá, Sim, com o partido nazista, e a minha questão é, achas que Portugal não está ciente da ascensão da extrema-direita que estamos a viver agora? Com um partido muito cobiçado, muito, Chega, não é não é? cobiçado, mas muito falado agora nos mídia e nas redes sociais. Achas que Portugal está ciente ou não? Acho que uma parte está, a outra parte não está, porque está um pouco perdida. Não sabe em quem há de acreditar. E nós, quando não sabemos o que queremos, o que é que acontece? Vamos acreditar naquilo que os outros nos dizem. Mas nós não podemos acreditar apenas em palavras, temos que acreditar em atos. E o que acontece é que certos partidos falam bem, mas depois têm ligações que não são as melhores. E a Alemanha fez-me vivenciar muita extrema-direita, porque nós na escola damos muita história de extrema-direita, muita história nazi. Como é que os nazis, com 2,3% de apoiantes, conseguiram virar um país todo? É isso que eu tenho medo que um dia possa acontecer em Portugal ou noutro país da Europa. Temos o caso de Itália, não é? Que também está a crescer muito, e acho que Polónia também. E acho que em Portugal nós temos que dar valor a isso e temos que ter a consciência exatamente que a extrema-direita está a crescer, mas é deixá-los crescer, Gonçalo, porque eu acho que quanto mais tu fores contra eles, mais força eles ganham. Eles têm ideias, e essas ideias vai mostrar aos portugueses que não são as melhores ideias. Dou-te aqui um exemplo, por exemplo. O exemplo de quererem privatizar as escolas e quererem privatizar a saúde, não é? Acho que qualquer pessoa que ganhe o ordenado mínimo ou ganhe um pouco mais não consegue dar uma escola privada a um filho, nem consegue, que pode acontecer algum azar e ter que recorrer a um hospital privado. Eu acho que se nós os deixarmos fazer as coisas que eles querem, os portugueses próprios irão verificar que não é tão certo ir por esse caminho, mas sim por um caminho mais aberto, mais socialista, não é? Há essa questão, e também há a questão de como neste caso o Partido Chega tem um discurso mais populista, que convença os cidadãos de que é aquilo que Portugal precisa, de que é aquilo que falta, como já nós vivemos e que ainda não aprendemos com esse erro, não é? Sim, sim. Também é um pau de dois bicos, Claro. porque ou se formos contra eles, como tu disseste, eles crescem, dar-lhes força, ou se formos, ou se os deixarmos andar, eles andam e acabam por crescer como uma bola de neve. Não, porque nós aí também temos de ter um papel de nós próprios crescermos e nós próprios mostrarmos às pessoas que as nossas ideias são melhores que as deles. É isso que eu apoio também. João, já estamos aqui a falar Sim, sim. há algum tempo. Vamos há 15 concluir, minutos. vamos concluir. Não, mas pergunto-te aqui, já falámos de questões ambientais, Correto. lixo, etc. Também já falámos de questões políticas, liberais, sobre liberdade de género, de expressão, Claro, de opinião. muito importante. Exato. Alguma medida, quer no Conselho de Azambuja, quer fora, ou seja, em Portugal ou até na Alemanha, uma medida ou uma causa que tu gostavas mesmo que esteja em processo agora, que tu gostavas mesmo de ver concretizada, que tu gostavas de amanhã acordar, ver que está concretizada pelos órgãos competentes e dizer, olha, conseguimos, lutei por isto, consegui e estou feliz. Sim, é uma coisa que já se fala há muitos anos, e eu, como gosto de esporte, gosto de natureza, seria ali a zona do Esteiro, da Vala Real, a zona ribeirinha de Azambuja, que tem um potencial enorme, mais potencial até que a parte de Vila Franca, porque nós temos ali o Esteiro, e se aquilo, acho que agora o processo já está em andamento. Sim, o Tribunal de Contas já aprovou. Exatamente, e então, mas eu só acredito ou só fico realmente fascinado ou concretizado quando isso realmente, quando eu visualizar, quando eu vir, porque aquele esteiro, aquilo dava ali zonas de lazer lindas, uma zona para as pessoas poderem caminhar, para poderem fazer um piquenique, para andarem de bicicleta, para as crianças estarem no meio da natureza, até pesca. Aquilo tem um enorme potencial, e se nós realmente conseguirmos concretizar isso, era lindo, até para trazer mais turismo para a Azambuja ser mais reconhecida. Eu também gosto muito do mundo da restauração, porque o meu pai
Teve aqui o Café Farol durante vários anos na Zambuja, é o conhecido Chico do Farol. E o que é que acontece? Eu, pronto, também tenho muita ligação com a restauração. Criar ali um restaurante como deve ser, com peixe fresco, para as pessoas virem visitar, poderem passear, passar um dia ali lindo. Exatamente, eu acho que a Zambuja tem um potencial enorme e as pessoas cada vez mais estão cientes disso e os jovens querem lutar por a Zambuja e que a Zambuja seja reconhecida em Portugal e dar o melhor para os habitantes locais da Zambuja. Muito bem. E é com esta afirmação do nosso camarada João que acabamos o nosso episódio. A Zambuja quer estar no mapa, quer estar presente, quer estar viva. João, alguma disposição final? Algo queiras para arrematar o episódio? Dizer? Sim, só queria deixar que juntos somos mais fortes e os jovens têm uma voz importante e é para isso que lutamos todos os dias, para que a nossa voz seja ouvida. Obrigado, João, e obrigado a vós, Gonçalo, que estão aí a ouvir. Vemo-nos no próximo episódio. Até para a semana. Obrigado.